Hoje é a segunda-feira, segundo dia da oitava de Pentecostes, epístola extraída dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro, tomando a palavra, disse: Meus irmãos, o Senhor mandou-nos pregar ao povo e dar testemunho de que Ele é aquele que constitui o juízo dos vivos e dos mortos. Dele dão testemunho todos os profetas, que todos os que creem nele recebem por meio do seu nome a remissão dos pecados. Estando Pedro ainda proferindo estas palavras, desceu o Espírito Santo sobre os que ouviam a pregação. Os fiéis oriundos da circuncisão judaica ficaram atônitos ao ver que a graça do Espírito Santo também se difundia sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e glorificar a Deus. Então Pedro disse: Pode-se porventura recusar a água do batismo àqueles que receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. O Santo Evangelho é segundo São João e nos diz: Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu o seu Filho unigênito, a fim de que todo o que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado. Quem, porém, não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E a condenação está nisso: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, nem se chega para a luz, a fim de que não sejam descobertas as suas obras. Pelo contrário, aquele que pratica a verdade chega-se para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas segundo Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, queridos fiéis, nós estamos no segundo dia dessa oitava, a festa de Pentecostes. Para nós termina no sábado, em Noa, onde teremos as primeiras vésperas da Santíssima Trindade, e o primeiro domingo depois de Pentecostes é o domingo da Santíssima Trindade, que seria o fim da oitava, propriamente dito, se contamos os 8 dias, mas é uma oitava de 7 dias, não, da festa de Pentecostes. E aí domingo é a festa da Santíssima Trindade, e aí começa o tempo depois de Pentecostes, onde veremos já a cor verde e aqueles longos domingos que vão percorrendo aí quase todos os domingos a partir de junho até a consumação desse tempo em novembro, 4 semanas antes do Natal. O Advento começa e reiniciamos outro tempo litúrgico, sempre assim. Ontem considerávamos esses 2 Pentecostes, o Pentecostes único, em que veio o Espírito Santo para ser alma, vida da Igreja, e veio para sempre, sem deixar de estar unida à Santa Igreja, por caso contrário, ela viria a falecer, viria a morrer, e isso não vai acontecer jamais. É uma promessa de Deus Nosso Senhor, que as portas do inferno não prevaleçam. E este prevalecer quer dizer, os ensinos Santos Padres, o erro, que a Igreja não ensine o erro, porque ensinar o erro é que as portas do inferno prevaleçam. E também toda a decomposição própria da morte, desgregação, e isso não acontecerá porque o Espírito Santo está unido à Igreja como uma alma está unida a um corpo, ele é a vida da Santa Igreja. Mas hoje vamos considerar, tomando aqui as palavras do mesmo Nosso Senhor no Santo Evangelho, porque sempre é bom lembrar, é útil, é necessário, em realidade, que nós devemos ocupar das coisas que nós devemos fazer, que está ao nosso alcance também, mas que é o nosso dever corrigi-las, fazê-las. Muitas vezes nós nos preocupamos, porque isso é muito próprio do homem, ocupar-se com muita aplicação ao que não lhe compete, para dizer que fez algo
e em realidade não fez nada, porque fazer o que não nos compete é o mesmo que não fazer nada. E assim se excusa, dizendo que fez algo, mas não fez o que deveria ser feito, e isso é uma grave negligência. Aqui vou com essas palavras, aqui aponto. Estou a apontar que nós estamos sempre, entre nós que guardamos a tradição católica, falamos do Vaticano II, falamos da Missa Nova, falamos da paróquia modernista, falamos do bispo, todos nós falamos dessas coisas. Mas só que existe algo que foi causa daqueles males e também é causa dos males que nós temos que vencer. E aí nosso Senhor vai dizer claramente nessas palavras a Nicodemos, que ouvimos no Evangelho de hoje. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, e quem, porém, não crê já está condenado porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Muito claro. Nós temos que ter, antes de explicar o que é explicar, uma aclaração importante. O nome mundo designa várias coisas. O mundo criado, o que Deus criou, céus, terra, constelações, astros, minerais, vegetais, animais, seres humanos, etc. Tudo que existe. Nesse sentido, não é o sentido que Deus está a dizer aqui, nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvá-lo, porque a criação não está condenada. Não. E a criação não se rebelou contra Deus. O homem que se rebelou contra Deus, o demônio, duas classes de criaturas que se rebelaram contra Deus. Os anjos, os demônios, não, e os homens em Adão. O segundo, a concepção de mundo é a organização humana, os seres humanos, o gênero humano. Então se diz o mundo designando aos homens num sentido bem genérico, bem amplo. E nesse sentido é que nosso Senhor está a dizer que Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal modo que deu seu Filho unigênito a fim de que o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então fala dos homens, designando o mundo. Não. E tem um terceiro sentido, que o mundo são os homens péssimos, malvados, inimigos de Deus. Aí temos os cismáticos, os hereges, os pagãos, os apóstatas, os infiéis, os hebreus, etc. Classes de religiões ou de pessoas anticatólicas ou ignorantes da revelação e que, por sua prática, elas se apartam da verdade ou se fecham à verdade ou perseguem a verdade ou de tudo um pouco. Nesse sentido, é que nosso Senhor disse em outra parte no Santo Evangelho que ele não roga pelo mundo, porque o mundo o odiou. E quando odiaram os seus apóstolos, ele disse, não, lembre-se que me odiaram primeiro. Então, nesse sentido que nosso Senhor não roga, ou seja, uma grande reunião ecumênica. Isso, exatamente esse sentido. Nosso Senhor não roga por eles. E nesse sentido é uma terceira consideração deste nome mundo. Mas aqui nosso Senhor está a dizer que Deus amou o mundo, ou seja, os homens. Por isso enviou o seu Filho para que aquele que crê no seu Filho não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus não enviou ao mundo o seu Filho para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Então aqui nós estamos a ver, com as palavras claras, literais de nosso Redentor, que Deus envia o seu Filho unigênito, ou seja, envia aquele que nos falou essas palavras, que nos disse, para o mundo, para os homens, para que os homens, crendo no seu nome, se salvem e assim não encontre a condenação. Quem nele crê não é condenado. Quem, porém, não crê já está condenado. É isso aqui que queríamos chegar. Nós vivemos neste tempo uma apostasia. O que é apostasia? É o abandono voluntário da fé. Então, as pessoas querem eclesiásticas, autoridades, querem simples
católicos, aqui não importa muito bem a ordem hierárquica, não. O fato de ser batizado e ser católico, isso que importa. Então, as pessoas, independente de sua hierarquia, de sua posição, elas se cansam da religião de sempre, porque o Espírito de Deus é um espírito conservador das coisas. Quando as coisas são conservadas, elas não mudam em mudanças substanciais, ou seja, elas não deixam de ser o que elas são para ser o que elas não eram. Isso não acontece. Agora, quando tem o espírito de novidade, esse espírito de novidade faz o quê? Que as coisas que eram deixam de ser para serem coisas que não eram. É tudo ao contrário do Espírito de Deus. No primeiro Pentecostes, veio o Espírito de Deus e revelou todas as coisas, ensinou todas as coisas, e ao que estava estabelecido por Nosso Senhor, esse Espírito informa, ou seja, vivifica e preserva. Assim que a igreja, desde o princípio, ela está substancialmente estabelecida, essencialmente determinada, e não tem nada mais a acrescentar e nada menos a retirar. E quem fará essas coisas? Serão aqueles que são chamados hereges, que eles vão colocar coisas aonde não devia ou tirar coisas da onde não deviam. E qual o princípio? A escolha. Eles não gostaram do fato que essa exageração de dizer que Nosso Senhor é Deus, não é bem assim. Vamos tirar isso. Então, eles se fazem autoridade. Eles se fazem, pela sua vontade e bel prazer, uma autoridade no lugar da autoridade de Deus. E aí eles começam a colocar coisas novas. Porque tirar o que deve ficar, ou tirar o que deve ficar, ou colocar o que não deve, é uma novidade. E aqui está a condenação. Porque a condenação não consiste em nada mais e nada menos que na submissão absoluta do homem para com Deus nosso Senhor. E essa submissão no sentido total é não só acreditar, a sentir, ou seja, se submeter ao que foi dito, isso é uma parte da fé, mas é também fazer o que foi mandado. Porque a mesma autoridade que me ensina com verdade, me ordena com verdade e autoridade. Assim que temos que obedecer a Deus. Aí é o credo que devemos crer e são os mandamentos que nós devemos obedecer. Aí está a salvação. Quem nele crê não é condenado. Mas por que assim quem nele crê não é condenado? Porque vai acreditar no que ele disse e vai fazer o que ele manda. Agora, a classe do cismático vai fazer o quê? E outra consideração. Ele vai fazer assim, não, essa igreja aqui está muito mesma coisa. É tudo mesmo, a missa é a mesma, tudo em latim, faz 2000 anos que está assim. O Papa é a suprema autoridade, vamos deixar ele governar a igreja com os bispos também, a chamada colegialidade. As outras religiões têm coisas boas, a gente fica falando que a gente tem autonomia da fé, assim como que sequestramos a verdade, só está entre nós e não está no outro meio. Isso daí é um pouco estranho, estamos em 1960. Vamos abrir essa... E o que acontece? Ele vai fazer o quê? Uma nova igreja. É verdade que existem muitos cismáticos antes desses acontecimentos, mas todo o princípio do cisma é um princípio de cisão, de rompimento, ruptura com o que é e deve ser do jeito que deve ser, deve permanecer, ser conservado, transmitido para ser outra coisa. Então, todos os cismas fizeram uma mudança substancial. Todas as heresias fizeram uma mudança substancial na fé ou na ordem eclesiástica. E assim deixam de ser do Espírito de Deus. Deixam de ser do primeiro e único Pentecostes e começam a ser o quê? Organizações humanas. Por isso, queridos fiéis, não existe salvação fora da nossa fé. Não existe salvação fora da organização feita por Nosso Senhor Jesus Cristo, porque Nosso Senhor Jesus Cristo não pode, não por falta de poder, mas é por questão de ordem, Nosso Senhor Jesus Cristo não pode salvar o que veio desacreditá-lo. Aí os senhores dirão, mas padre, mas existem pessoas,
muito boas no protestantismo ou no hinduísmo, que são inclusive muito religiosas. Os protestantes conhecem muito bem a Bíblia. E os hindus adoram tantos deuses que às vezes até nosso Senhor Jesus Cristo está no meio daquela multidão de deuses. Ou budista, ou o espírita, que acredita que nosso Senhor é um espírito iluminado que se reencarnou tantas vezes, chegou ao máximo de vezes reencarnado e virou a perfeição suprema. Olha só que belo. Pois é. Mas então, todas essas coisas são contrárias ao que ele nos ensinou. Então ele não pode salvar a luz e salvar as trevas, porque são contrárias. E é o que o nosso Senhor está dizendo no Evangelho. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e nem se chega para a luz, a fim de que não sejam descobertas as suas obras. E é exatamente essa classe de almas que, por repugnância à luz, elas preferem ficar nas trevas da sombra da morte, e mesmo se entregando religiosamente a essas trevas, elas não podem agradar a Deus porque não têm a fé verdadeira. E sem a fé verdadeira, o que elas fizerem de bom natural será recompensado do nível natural, mas por carecerem do sobrenatural, não podem salvar suas almas. Isso é muito importante. Hoje em dia as pessoas, por uma razão sentimental, porque tentam diluir a fé com o cismático, o herege, como falamos, mas também o católico liberal tenta dissolver a fé com uma solda cáustica sentimental, em que põe os argumentos de fé e diz, mas olha só, é a minha mãe que é budista. Pois é a sua mãe. Mas muito mais do que o seu amor de filho para com a sua mãe, que nós o felicitamos, é o amor de Deus para com a sua mãe, e a rebeldia dela em ser de uma religião pagã é uma ofensa muito mais dolorosa a Deus do que ao Senhor, que é filho. Temos que nos colocar em considerar que é a Deus a relação da alma do Criador e a criatura, não? Mas é um primo, que pena, ele vai para o inferno se ele não se converter? Sim, se ele não se converter, ele vai para o inferno, isso é horrível. Por isso nós devemos fazer de tudo para a conversão dos pecadores. E mais do que pregar-lhes, é dar o bom exemplo da nossa fé. E aqui é onde eu quero chegar. É isso que nos compete fazer. Se nós queremos fazer bem para a Santa Igreja, os senhores como leigos, os senhores não têm que virar papa. Não. Por celibatário que sejam, solteiros que sejam uns aos outros, os senhores não têm que virar papa. Os senhores não são papa. E eu muito menos. Os senhores não têm que virar bispos. Não. Alguns dos senhores não foram escolhidos, não são bispos. E eu muito menos. Os senhores têm que ser católicos. E eu, mais ainda, porque eu sou sacerdote e tenho que ensinar o que é esse catolicismo para as suas almas. É isso que nós devemos ser. E o que é ser católico? É ser luz. Sim, luz. Luz, nada mais e nada menos que luz. A luz ilumina, é uma propriedade evidente da luz, certo? Por isso o Espírito Santo veio em Pentecostes como fogo. O fogo ilumina. E o fogo queima. Essa luz ígnea queima. Mas queima o quê? As coisas que não são resistentes a seu poder. Logo o Espírito Santo vai queimar tudo que for ruim. Mas as coisas boas permanecem, porque ele não é um fogo destruidor de coisas boas, já que ele é a fonte e causa de todo bem. Mas ele é um fogo destruidor das coisas más. Por isso, na presença do Espírito Santo, as trevas se dissipam. Lhes dava, e repito o exemplo, é como uma caixa que você coloca uma luz dentro e nela não tem a possibilidade de ter o que? Sombra. Porque ela está nas 4 partes, de cima, de baixo, do lado e do outro, iluminada com uma forte luz. Assim que Deus ilumina a alma daqueles que lhe são fiéis, e acende neles o fogo do vosso amor que não tem sombra.
E esta é a grande obra apostólica que o mundo hoje tem necessidade de ver. Por quê? Porque nós, queridos fiéis, precisamos de uma causa exemplar. Nós precisamos de ter alguém como exemplo das coisas boas para que possamos segui-las com um encanto e entusiasmo. O homem vive de competições, hein? É assim, a emulação, a competição. E nós, dizia São João Crisóstomo em um dos seus sermões, que nós deveríamos ter esta emulação nas coisas boas. E quem são os exemplares mais distantes, de certo modo? Os santos. Mas a nossa covardia do século que nos toca viver é tal que quer falar, não, mas isso é impossível. Pois então, não é impossível. Se fosse impossível, eles não teriam sido santos. Segundo, a nossa vida de namoro com as trevas fazem com que nós entorpeçamos em nós o bem e acabamos refletindo mais, ou seja, mais visível em nós as nossas trevas. E nisso o homem moderno e mundano e não católico, ele vê que é a mesma coisa, logo ele não precisa mudar de vida. E isso, se, em outras palavras, é a seguinte afirmação: fulano vai à missa, reza tantos terços, tem tantas imagens, mas só que é pior do que eu que não vou à missa, hein? Ele vive dizendo um monte de palavrões, maldições, brigas ou traições, e depois ele é um pilantra, ele é um traidor, só anda em maracutais e tal, maracutá. Então, para fazer o mal que ele faz, eu não preciso ir para a missa. E é verdade, hein? Exatamente, ele tem toda a razão. Por quê? Porque para fazer essas coisas não precisa ir para a missa. E ao ir para a missa e juntar em união matrimonial as minhas trevas com a luz da verdade que eu recebo da Santa Missa, bom, nos dias atuais se chama liberalismo. Mas só que, diante de Deus, esta alma é nada mais que uma inimiga sua, porque não quer deixar que a luz de Deus resplandeça no sentido absoluto dessa luz e que convivam as trevas com esta luz em perfeita amizade e harmonia, coisa que repugna a Deus Nosso Senhor. Por que repugna a Deus Nosso Senhor? Eu vou dizer o que ele disse: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e nem se chega para a luz, a fim de que não sejam descobertas suas obras. Então aquele que faz o mal aborrece a luz. E essa luz é o quê? Ele é a luz que veio a este mundo, diz o Evangelho de São João, no primeiro capítulo, não? Que ilumina a todo homem que vem a este mundo. Então nós estamos aqui, é pior ainda, porque Nosso Senhor diz que, em verdade e coerência, quem anda nas trevas se aparta da luz para quê? Para que as suas obras não sejam descobertas. Obviamente, o que você chega, está um ambiente escuro, você chega com a luz, você enxerga. Assim, quando a verdade de Nosso Senhor chega às nossas almas, nós enxergamos as nossas obras más. Por isso, todas as almas que estão com Deus reconhecem seus pecados. E hoje, por falta da luz de Deus, as pessoas dizem: eu não tenho pecado, sou tão santo, faço bem. Por que diz isso? Porque não se enxerga com a luz de Deus. Está se enxergando com o quê? Com os olhos das trevas. As janelas da sua alma estão fechadas, portas também, a luz está apagada, porque não tem luz, logo que verá que está tudo bem. Claro, está tudo escuro, não se enxerga nada. Agora, nós modernos e liberais chegamos a um pior, porque nós fazemos o quê? Junto com a luz de Deus acesa em nossas almas, nós queremos que, enxergando as nossas trevas, que elas convivam juntas. E isso é absurdo. Isto é uma abominação. E isso daqui que é a causa de uma heresia, que é a causa de um cisma. E assim, foi numa dessas que um Henrique VIII não quis submeter aos preceitos do não desejar a mulher do próximo, que ele fez um cisma com toda a Inglaterra. A Inglaterra inteira foi arrancada do seio da Igreja Católica. Por isso, é um pecado moral? Sim, mas quando há uma desobediência, a obediência está a serviço da verdade, e aqui a desobediência está servindo obedientemente ao erro, chega a isso. E aí temos uma nação que já há mais de 500 anos está em cisma, e são almas que estão todas ali
em sua grande maioria, que aderiram àquele cisma em perseguir os católicos, quantos mártires, quantos sacrilégios, quantas profanações por causa de um adultério. Pois é de se arrepiar todas as asas dos anjos de preocupação como que o homem pode fazer uma coisa dessa. Por quê? Que é unir as suas trevas com a luz de Deus, e são inconciliáveis. E não parou por aí, ele fundou uma igreja, que hoje existe, os anglicanos. E como pode ser que haja salvação neste lugar? Fruto de um adultério, fruto de uma ruptura com a verdade e de juntar o mal com o bem, e que vivam juntos em perfeita paz. Pois é. Esta história de muitos hereges também, a começar por Lutero, que não é o primeiro, mas ele é a síntese de todos os anteriores. Por que suas mazelas doutrinárias? Porque ele não conseguia viver em sua vida pessoal, diante de Deus, as virtudes. Logo, então, ele inventou uma teoria, entre aspas, parentes, colchetes e bastante aspas, teológica, que não é teológica, para justificar as suas mazelas, seus pecados, que não tinham jeito porque ele não se esforçava segundo a graça de Deus, só com as suas próprias forças, e assim não tem jeito mesmo. As próprias forças do homem, não, sem a graça de Deus não se pode fazer nada, nada mesmo. E então ele inventou o protestantismo, que foi se mutando, e hoje existe igreja do homossexual, igreja da terceira, quarta união, igreja da prosperidade, igreja do que os senhores imaginarem, de vícios, de ambições, de erros e de fanatismos, existirá uma igreja para servir a Deus com o Evangelho, com a Bíblia e com estas mazelas. Mas teve um tempo em que essas coisas, já pululando por todo o redor da cidade de Deus, sitiaram a igreja de Deus. E é isso que nós temos no Vaticano II e pós-Vaticano II, onde conviverá as trevas. Mas só que, o que vai acontecer? O que vai acontecer é algo muito próprio. Vai conviver as trevas, mas nós vamos apagar a luz. E vamos usar aí as nossas trevas que iluminarão como uma luz fosca as almas. É isso que nós temos. Por isso, queridos fiéis, eu não estou dizendo aqui que quem vai à missa nova vai para o inferno. Não estou dizendo isso daqui. Eu estou dizendo isso daqui, o seguinte, o que eu estou dizendo é o que eu vou dizer. O mal, o modernismo, o liberalismo em qualquer alma condena. Então a nossa preocupação é o quê? O que nós queremos? O que nós estamos fazendo? A quem nós queremos servir? Nós queremos ser católico de que talha? De que altura? Você quer ser um católico liberal, modernista? Então não seja tradicionalista, porque esta missa não é feita para o liberal, é antiliberal, ela é inimiga do liberalismo. Em cada sinal da cruz ela manda um disparo contra o liberalismo. Essa missa é a missa do altar de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, da sua cruz. Se quer ser um católico comunista, e existe. Essa missa tampouco é do comunista, ela é anticomunista. Em cada vez que se reza e que se suplica, ela realmente amaldiçoa e luta contra este mal. Mas só que também essa missa não está a serviço de nenhum pecado e de nenhum gosto perverso e mundano. Logo, nós temos que, como a fé, nós temos que nos curvar a ela. Esta missa também nós temos que nos curvar a ela, e não tem lugar para adaptações pessoais. Não tem. Não tem lugar para gosto. Eu não gosto, o padre fica tão de costas para mim que eu me sinto desprezado. Pois é, lamento lhe dizer, a missa é de Deus somente. De Deus somente. É o sacrifício que se oferece a Deus. Por isso o padre fica de costas para o mundo. É hora de dizer para o mundo, basta, vamos agora olhar para Deus, nosso Senhor. E enquanto durar essa missa, ele vai ser a atenção exclusiva. Exclusiva. E assim, é isso que nos preocupa, porque esta é a grande preocupação. Se quem quer ser liberal, quem quer sair das trevas, tem as trevas ao seu alcance. Talvez na qualquer esquina onde estiver uma seita, e talvez em qualquer paróquia onde tiver uma missa nova, liberal, protestantizada e etc.
Mas a nossa preocupação, porque eles têm o que eles procuraram, e nós rezemos para a conversão deles, porque quando Deus restaurar as coisas, restaurá-las, estas coisas que estão aqui voltarão para o seu lugar devido. Desde Roma, a qualquer catedral, a qualquer paróquia, a qualquer capela, a qualquer lugar onde se oferecerá a Deus um sacrifício puro e limpo, imaculado, que é a hóstia santíssima que se oferece na Santa Missa. Mas quando Deus restabelecer as coisas, e nisso temos esperança. Mas se Ele não restabelecer, em todo caso, se Ele for restabelecer, essas coisas voltarão para esses lugares que hoje estão ocupados por um culto que não pertence a Deus Nosso Senhor, porque é de origem luterana, protestante, como todos nós sabemos. Agora, estas trevas que habitam em nós, que é a preocupação, porque se nós somos filhos da luz, nós não podemos ter trevas de pecado. Então nós não podemos conciliar nossas mazelas com as nossas confissões semanais e com as nossas comunhões frequentes, de ficar em confessa, comungo, peco, confessa, comungo, peco, confessa, comungo, peco, confessa, peco. Não, isso não funciona. Isso está errado. Eu tenho que confessar, comungar, para não pecar mais, e se eu me confesso depois, a necessidade, a fragilidade, etc., mas tem que ser uma confissão vinda de um combate, não de uma entrega, um oferecimento ao pecado. Depois, na segunda-feira, depois do domingo de comungado, confessado, comungado, então vai na segunda-feira, se oferece ao pecado, da segunda à sexta, sábado vem a contrição, domingo a confissão e a penitência, e assim fica. Isso é uma alma que fez uma união matrimonial entre as trevas e a luz. E isso daqui leva aqui a condenação. Por quê? Porque nesta união, a luz, não por falta de potência, porque ela é onipotente, mas a luz se aparta das trevas. Da mesma forma que as trevas se apartam da luz. Mas aí sim, por quê? Por falta de potência, essas trevas, diante de luz e trevas lutando uma contra a outra, não podem ter pé de igualdade, porque as trevas vêm do mal, do demônio e do homem iníquo, e a luz vem de Deus. Então, essencialmente, a luz é onipotente. E as trevas, essencialmente, onideficiente. Mas Deus, quando uma alma quer as trevas, Deus se retira dessa alma. Por quê? Porque ele está sendo convidado a se retirar. E quem necessita dessa luz, não é Deus que necessita de nós, é nós que necessitamos dele. E por isso, queridos fiéis, quando nós fazemos esse matrimônio com as trevas, toda a nossa vida vai por água abaixo. E eu falo da nossa vida espiritual. Essa história de Lutero, ele quis juntá-las, e ele juntou, e ele fez uma religião iníqua, pervertora, que perverte as almas, que deturpa o evangelho e que agrada os homens e ofende a Deus. Agora, é a pergunta, o que nós queremos? Então nós devemos pedir ao Divino Espírito Santo, nesta festa, nesta época, nesse tempo. Esta deve ser uma devoção, tem que ser a devoção muito contínua das almas, invocar o Divino Espírito Santo e pedir as suas luzes, porque Ele somente pode nos convencer da gravidade desta união matrimonial entre trevas e luz. Porque esta é a grande graça do Espírito Santo, de vir a nossas almas, iluminar com sua luz e com o seu fogo abrasador, dissipar as nossas mazelas, como o ouro no crisol, não? O calor retira as impurezas e fica o ouro na sua pureza absoluta, total. E o Espírito Santo faz isso com as almas que foram criadas imagem e semelhança de Deus. Então, o que é imagem e semelhança de Deus fica. E o que foi aquelas camadas de tintas, golpes de entalhar para desfigurar essa imagem, tudo isso sai. E por que em nós não saiu? Porque nós não deixamos. E por que nós não deixamos? Porque nós fizemos uma conciliação entre a luz e as trevas. E quem está obrando? As trevas, porque a luz se retira de nossas almas. Porque ela não pode compactuar com o mal que nós queremos. Então pensamos, queridos fiéis, nesse dia, nesta semana, em todos os dias da nossa vida, é muito importante invocar o Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis.
e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face do Santo. Nós não precisamos ser carismáticos para invocar o Espírito Santo. Nós conhecemos o Espírito Santo desde a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, faz 2000 anos, e nós devemos ser muito devotos do Divino Espírito Santo. E isso é uma herança que nós temos por causa dos portugueses. Não? Hoje está muito restrita a algumas regiões, como a festa do Divino Espírito Santo, ficou um pouco mais folclórica que piedosa, mas em alguns lugares ambas coisas convivem. E portugueses têm, os açorianos principalmente, o que eles chamam o Império do Divino, não, que são altares em que está a imagem representativa do Divino Espírito como uma pomba, e toda uma servidão para com aquele altar, adorando a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E que não faltava também as luzes do Espírito Santo para essas almas devotas dele. Com o passar do tempo, nós perdemos essas devoções, mas mais do que essa parte externa da devoção, é a parte interna que é essencial e absolutamente urge a sua prática. É que invocar esse Divino Espírito, invocar, vinde Espírito Santo iluminar-me, adorar o Divino Espírito Santo porque ele é Deus, e pedir que ele dissipe. Lembrando que a obra da santificação é atribuída ao Espírito Santo, então é a ocupação do Divino Espírito Santo assistir e santificar nossas almas, para que não desperdicemos o sangue redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. Então peçamos essa graça. E para concluir, para obter essa graça, aí vem a devoção a Maria Santíssima. No cenáculo estavam todos reunidos com Maria Santíssima, Mãe de Jesus. E Nossa Senhora, quando está na alma mariana, ela vem junto com o Divino Espírito Santo, que é seu esposo, e traz para aquela alma uma familiaridade, uma intimidade, e faz com que a alma fiel a ela seja servidora, submissa ao Divino Espírito Santo, por isso cresce em santidade. Então o grande segredo desta devoção ao Divino Espírito Santo não é acrescentar nada, é observar em fidelidade o que já foi feito. Então é a devoção mariana, na escravidão de São Luís de Montfort, é na devoção do Santo Rosário, hein? Quando nós meditarmos o 13º mistério, a vinda do Divino Espírito Santo. Então pedir que o Espírito Santo desça em nossas almas, com essa intenção, e de rezar já antes o Rosário, pedindo ao Espírito Santo ser dócil. A docilidade, a fidelidade para com as suas inspirações, isso fará com que também nós vamos, pouco a pouco, dissipando essas trevas, e ao mesmo tempo que se dissipa as trevas, a luz do Espírito de Deus irradiará com mais fulgor, com mais intensidade, e o brilho das suas luzes atrairão as almas. Como a luz atrai um monte de mariposas à noite, não é assim? Pois então, é das nossas almas, na noite deste mundo tenebroso, que vamos atrair as outras almas para a luz de Deus. Este é o apostolado dos apostolados. E que para ser apóstolo deste apostolado, basta ser fiel a Deus. Então que Ele nos conceda essa graça. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.